Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero tratar com você o tema paradigmas computacionais. Então, vamos lá. Esta mini aula tem por objetivo fazer uma rápida introdução aos paradigmas de programação de computadores, dando maior foco aos paradigmas imperativo e declarativo, que são hoje os mais populares. O desenvolvimento de aplicações computacionais na década de 1940 era realizado de maneira intuitiva. Essa era uma época em que os computadores eram usados de forma científica. O uso comercial começa durante a década de 1950. Então não havia preocupação técnica nessa área muito grande, uma vez que os programas eram usados pela própria equipe que os tinha desenvolvido. Mas com o passar dos anos e o uso comercial, o desenvolvimento de programas de computadores necessitou de maiores cuidados, por ter se tornado um processo mais complexo de desenvolvimento. Então são exigidas a adoção de sofisticadas técnicas que se tornaram ferramentas que nós chamamos de paradigmas de programação, deram origem a este termo. O termo paradigma, a palavra paradigma, significa um modelo, um estilo, uma forma de fazer algo, de realizar alguma tarefa. Um paradigma computacional é um método formal para realizar tarefas que não estão relacionadas diretamente com uma linguagem de programação em específico, mas com uma maneira de como resolver certo problema. Um paradigma não está para uma linguagem de programação, e sim o inverso. As linguagens são escritas para atender a um ou mais paradigmas computacionais. A partir dessa necessidade, até a presente data, surgiram 4 grupos de paradigmas computacionais, sendo o imperativo, o declarativo, o concorrente e o paralelo. No caso do paradigma imperativo, este encontra-se subdividido em 4 outros modelos: programação procedimental, também chamada programação estruturada ou programação modular, programação orientada a objetos, programação orientada a eventos e programação genérica. O paradigma imperativo é normalmente utilizado no desenvolvimento de aplicações comerciais, industriais e ou científicas. Para seu uso, o desenvolvedor necessita, normalmente, de conhecimentos mínimos matemáticos, focado a ações aritméticas como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. O paradigma imperativo baseia-se na definição de programas que passam ordens a partir de um conjunto de instruções ordenadas, que especificam um método de resolução como se fosse uma receita de bolo, por exemplo, com o objetivo de chegar à solução de certo problema. Isso normalmente recebe o nome de algoritmos. No caso do paradigma imperativo procedimental, ele é desenvolvido a partir de subrotinas, baseadas em procedimentos e ou funções, variáveis locais, variáveis globais, constantes e passagens de parâmetro. No caso do paradigma imperativo orientado a objetos, ele é desenvolvido a partir da definição de classes de dados, com o uso de campos com a representação de dados, heranças, objetos e subrotinas internas na forma de métodos. O paradigma imperativo orientado a eventos é desenvolvido a partir de ações que são executadas automaticamente em função de alguma ocorrência operacional definida em um comando ou uma ação de uma linguagem de programação. É muito importante não confundir programação orientada a objetos com programação orientada a eventos. Com relação ao paradigma imperativo genérico, o seu desenvolvimento ocorre a partir da definição de estruturas que podem ser aplicadas a qualquer tipo de dado. E
No caso do paradigma declarativo, este é dividido em programação lógica, programação funcional, programação reativa e programação descritiva. Sendo hoje o mais popular desse paradigma, o paradigma funcional. O paradigma declarativo é normalmente utilizado no desenvolvimento de aplicações científicas, mas vem ganhando espaço no desenvolvimento de aplicações comerciais e também industriais. Para seu uso, o desenvolvedor necessita possuir, além daquele conhecimento considerado básico, aritmético e algébrico, deve possuir conhecimento sobre manipulação de conjuntos e de funções. O paradigma declarativo é fundamentado na funcionalidade de expressões matemáticas, focando o que fazer, sem se preocupar em explicar como fazer. O paradigma declarativo lógico fundamenta-se na avaliação de predicados lógicos e regras de inferência, sendo popular no desenvolvimento de programas baseados em inteligência computacional, normalmente chamada de inteligência artificial. No caso do paradigma declarativo funcional, este fundamenta-se na manipulação de funções, de uma perspectiva eminentemente matemática. Já o paradigma declarativo reativo fundamenta-se no uso de fluxos de dados assíncronos, ao estilo de grafos, a partir da decomposição de problemas em partes menores. E o paradigma declarativo descritivo fundamenta-se no uso de fluxos de dados com propagação constante de mudanças. No caso do paradigma concorrente, este ocorre quando há necessidade de executar duas ou mais tarefas que podem ser iniciadas e encerradas em intervalos de tempo diferentes, sobrepondo-se uma à outra, não significando que tais tarefas necessitem ser executadas ao mesmo tempo. Para ser usado este tipo de paradigma, é necessário ter computadores com múltiplos processadores, os chamados multicores, ou um sistema distribuído com vários computadores. E temos também o paradigma paralelo, que ocorre quando há a execução simultânea de duas ou mais tarefas que devem ser iniciadas e encerradas ao mesmo tempo. Veja que existe uma diferença entre paradigma paralelo e paradigma concorrente, apesar de serem muito semelhantes. No paradigma paralelo, é necessário o uso de múltiplos processadores, processadores multicores ou computadores em paralelo. E a programação paralela também é conhecida como threads, né? Porque são rotinas, são tarefas que podem ser executadas ao mesmo tempo. Então aqui nós vemos agora um pequeno modelo gráfico que descreve a estrutura dos paradigmas de programação que são encontrados nos dias de hoje. Para o desenvolvimento desta mini aula, eu usei os recursos do Slide Carnival com o modelo Saler. Obrigado por sua atenção e prestígio. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha. Um abraço.